Benício, muita gente te conhece que está na nossa live hoje, mas muita gente também não te conhece. Queria que você fizesse uma breve apresentação de quem é Benício Filho, o que é que você faz, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Bacana. Marcelo, prazer imenso estar com você novamente. Estado da Paraíba que eu tanto amo, cidade de Cajazeiras que eu aprendi a também ser cidadão cajazeirense. E um Cajazeirense, imenso exato. prazer poder falar com todo mundo aí do Nordeste. Eu sou Benício Filho, sou empreendedor da área de tecnologia. Há pouco mais de 20 anos construí uma empresa que é a Ravel Tecnologia, do qual conheci o Marcelo numa jornada nossa pelo mundo. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado a entender o universo de cultura de startups e aí sim abrindo novas frentes, novos negócios, tendo nos últimos 5 anos muito foco no movimento de liderança, internacionalização de negócios a partir de Portugal. Nós temos uma empresa lá em Lisboa e construímos uma série de suportes para os brasileiros ganharem o mundo a partir de Portugal. E dentro dessa lógica, eu sou o Country Manager Brasil dessa empresa, que chama Atlantic Hub. Estou hoje no perfil da Atlantic Hub aqui. Para você que está nos assistindo e não ainda me adicionou no Instagram, entra lá, Benício Filho _. Na minha bio tem um monte de informação legal, tem como adquirir um livro que eu publiquei, tem o meu site, tem bastante coisa lá para ajudar você. E hoje aqui a gente está para falar um pouco de cenários pós-Covid, né? Exato, exato. Pois é, Benício, primeiramente segundo, né, quero te agradecer porque é uma honra contar com você aqui novamente, eu tenho certeza que vai ser uma noite engrandecedora para todos nós. Dizer que Robson vai estar aí anotando todas as perguntas e todas as interações e passando para nós aqui numa segunda tela, onde eu vou repassar para você, porque isso aqui é uma construção, né? Não vai ser um monólogo, a gente vai construindo isso aqui a partir do momento das indagações das outras pessoas. Obviamente você tem um briefing, né? A gente tem um estudo feito pela Thelma, que é uma amiga nossa lá de Portugal, que é uma consultora fantástica e admirável, né? A gente teve o prazer de já ter ela aqui no Brasil algumas vezes. A Aline, né? Temos que registrar a entrada de Aline, que é outra amiga nossa, né? A missão nunca para. Né? Perfeito. Boa noite, Aline. E a gente tem esse estudo feito pela Inodev, né? Através da Thelma e o João. E foi fantástico, eu já li umas 3 vezes, perfeito mesmo, não são previsões, como a gente falou, como é que eu posso dizer? Cenários. São cenários, né, que a gente pode analisar. E diante disso, boa noite, Manuel Neto, um grande parceiro nosso aqui de Cajazeiras também. Matheus, não perdeu nenhuma live ainda. Victor, nosso sócio aí no Caatinga Valley. Que bom, hoje nós estamos com pessoas especialíssimas aqui. Benício, para a gente começar, Aline. Bom, pessoal, se eu perder aqui me desculpe se eu não falar o nome de todo mundo, gostaria de citar todas as pessoas aqui. Mas, Benício, eu queria começar com o que você hoje tem de certeza que você construiu nesses 90 dias, para a gente começar no assunto. É bacana a gente começar falando, né, que esse estudo que a gente vai falar um pouco aqui hoje, ele é um estudo produzido pela Atlantic Hub, que é a nossa empresa em Portugal, em conjunto com a Inodev. A Inodev é uma empresa que faz parte do grupo da Atlantic Hub lá em Portugal. Nós somos uma coisa só, né? Exato. E a Thelma e o João são parceiros e estão dentro aqui do nosso time. Esse material ele está disponível no nosso site, na parte de artigos, onde tem Atlantic News. E lá você pode baixar ele na íntegra, né? Sim. Logo quando começou a pandemia, Marcelo, todo mundo primeiro teve todo aquele impacto e aquele choque. E até hoje é quase impossível delinear quais cenários futuros a gente tem alguma certeza ou previsibilidade. Algumas percepções já são possíveis que a gente tenha em mãos. Por exemplo, há um comportamento do consumidor que mudou de fato. Sim. Os países que fizeram a sua lição de casa de uma forma mais assertiva e organizada, Portugal está dentro deles, já estão retomando a economia, mas com um novo comportamento do consumidor. Perfeito. O que é interessante sobre esse novo comportamento? Bem, se nós temos num espectro de setores, os setores mais afetados, ligados diretamente à interação humana, sejam eles da área de turismo, restaurantes, comércio, varejo, essas são as áreas mais afetadas já no começo da pandemia por todo o lockdown em que mais da metade da população mundial entrou nos últimos meses, como você bem mesmo disse.
Sim. Quando esses setores estão começando a retornar, a gente já tem assistido nos países onde isso está acontecendo. Detalhe, os países que fizeram a sua lição de casa. Nós não nos enquadramos nesse quadro. De forma alguma. Nós não fizemos a nossa lição de casa. A gente percebe uma volta diferente do comportamento dos consumidores. Eu vou te deixar um ponto e aí a gente vai trazendo como nesse bate-papo. Tá. Há 4 possíveis cenários. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles, olhando ainda daqui para o final do ano. Recuperação rápida, e aí eu volto e falo o que é essa recuperação rápida. Crise longa, segundo cenário. Terceiro cenário, mega crash. E quarto cenário, mudança sistêmica. Sistêmica. Quer que eu aprofunde um pouquinho desse cenário? Sim, claro que sim. Legal. Quando a gente fala de recuperação rápida, a gente está falando o que tem acontecido, por exemplo, com Portugal. Portugal fez um lockdown rápido, a população contribuiu, as instituições contribuíram, e você já teve, depois de 90 dias, um começo de retorno às atividades. Dentro de um cenário de recuperação rápida, nós estamos aqui imaginando uma queda de 5% a 10% do produto interno bruto, do faturamento das empresas. Sim. Detalhe, Marcelo, por isso que é legal para quem quiser acessar o conteúdo total, entrar lá no nosso site, porque dá para fazer o download, porque nesse cenário leve, cerca de 20% das empresas param de existir, porque elas realmente vão ser duramente impactadas. Para dar um exemplo aqui bem prático, o país que vive de turismo hoje, como muitos países do mundo vivem, e regiões do Nordeste que dependem muito do turismo, sabem o quanto houve de decréscimo nesse setor. Ele parou. Parou, Marcelo. Parou. Esse é o cenário de recuperação, de recuperação rápida. Na crise longa, que você tem aqui os agentes demorando para perceber. Na crise rápida e na crise longa, ainda a perspectiva de vacina é acima de 12 meses. Na crise longa, você tem uma volta da epidemia ciclicamente. Uhum. Portugal começou a abrir a sua economia. A região que você conhece muito bem, assim como eu, do Tejo, voltou a ter novas infecções. Só que Portugal está lidando com a dinâmica de vaga de leito e tratamento sem precisar colocar em lockdown novamente. Aqui em São Paulo, nós estamos vivendo agora uma retomada das atividades. Sim. Vamos esperar os próximos 15, 20 dias para entender se nós estamos vivendo um momento realmente onde a epidemia vai ter uma escala gigante. E aí a gente vai ter essa questão dos leitos como um grande problema para ser administrado de uma forma muito intensa, ou se realmente teremos que voltar para o lockdown. Na crise longa, a gente só começa a imaginar uma retomada da economia durante o primeiro trimestre de 2021. Quando a gente fala de mega crash, aqui você tem o que a gente chama de cenários de depressão. Tanto no mega crash quanto no mudança do sistema, nós temos uma inversão de muito dos negócios que hoje se posicionam no mercado. No mega crash, provavelmente boa parte dos mercados e dos negócios que interagem com pessoas vão ter uma mudança no formato de ofertar o seu serviço. E na mudança sistêmica, há uma mudança do comportamento global. Vou te dar aqui um exemplo interessante dessa análise, tá? Hoje nós estamos... aquele sentimento nosso de globalização, ele nunca foi tão perto da nossa realidade. Você concorda comigo? Sim, concordo perfeitamente. A China, que sempre se posicionou como um ótimo fornecedor para o mundo, de certa forma, está saindo ou está deixando uma imagem para nós como um fornecedor que quebra contratos, isso ficou óbvio, que não respeita negociações que foram feitas, porque por dinheiro eles quebraram contratos com mais de 80 países no mundo, que não foi tão leal com as informações, e a gente está assistindo uma mudança geopolítica nos países. Se, por um lado, a China tende a perder essa posição como a grande produtora do mundo,
as indústrias nacionais de muitos países tendem a se fortalecer. Sim. Então, olha que interessante. Independente do cenário que caminharemos, nós já estamos assistindo uma mudança comportamental que provavelmente é algo que vai ficar e não tem retorno. Sem dúvida. Isso nessa dinâmica de aliança de poderes, em termos de forças globais. Só que olha para dentro do nosso país. Eu vivo aqui numa região, no ABC Paulista, onde há um movimento das indústrias para olhar setores em que antes não havia nenhum tipo de projeto. Mas há um sentimento de que não dá para ficar frágil em relação ao que nós estamos assistindo hoje, em relação à pandemia e tudo mais. Então, o que é legal, até para a gente parar um pouquinho e avançar numa outra abordagem sua. Dentro do cenário de recuperação rápida, que se estende até setembro, outubro, e crise mais longa, que começa a ter uma retomada estrutural no começo do ano que vem, a gente vislumbra uma possibilidade de uma vacina em mais ou menos 12 meses. Nos dois cenários mais intensos, mega crash e mudança de sistema, a gente tem que olhar como o mundo vai começar a se comportar. A Europa tem dado muito bons insights para nós de que há uma mudança de relacionamento entre o acesso e posse. As pessoas perceberam que, de fato, não precisam de tanta coisa como elas tinham e que a relação com o lugar que eu moro é mais importante do que o estar no mundo todo. Porém, estamos todos conectados. E essa dinâmica de lógica do mundo não tem mais volta. E agora sabemos que estamos todos conectados. Então, é interessante a gente parar aqui nesse momento, você faz algumas considerações e a gente avança mais um pouco. Não, perfeito. Não, Benício, eu acho que a gente até tinha conversado sobre isso algum tempo atrás, né, dessa mudança de cultura e ficaram até algumas dúvidas, né, se realmente isso ia acontecer, porque acho que nós latinos temos uma vontade diferente das outras regiões do mundo de voltar a ser o que era, porque nós temos aquela cultura paternalista, de proteção. É tão interessante no Brasil que às vezes muitas pessoas querem liberdade no Brasil, mas quando tem, eles querem alguém que cuide deles, né? Isso, eu acho que só acontece isso no Brasil, é diferente de outros lugares. Eu conheço muitos países assim como você, e lá eles sabem que a liberdade ela tem tem um preço alto, a liberdade, né? E aqui no Brasil a gente não gosta muito, a gente diz que quer ser livre, mas na prática não quer ser, né? Quando a gente é livre, não é. Então, acredito que esse sentimento é um pouco enraizado nos latinos, e aqui todo mundo está querendo uma proteção do Estado, agora nesse momento, não sei se você percebeu, né? Os negócios estão querendo proteção do Estado, tem hora que eles querem estar livre, agora eles querem proteção. Então gerou nesse momento agora uma autorresponsabilidade de todos nós que somos empreendedores, né? Que parece que agora nós estamos cada um por si, né? Pelo menos esse sentimento é o sentimento da maioria dos nossos clientes que a gente atende todo dia, eles se sentem um pouco desamparados. E aí traz uma responsabilidade muito grande, né? De liderar por resultado, de fato, né? Levantar as mangas, né? E também cuidar das pessoas. Eu sei que isso é uma área sua e eu estou tendo um trabalho grande com isso na minha empresa. A empresa que eu sou sócia, né? Junto com a Alan. Em outras empresas que eu faço a parte, que eu mentoro, então que estou junto. Todo mundo está tendo um problema muito grande com pessoas. Inclusive agora aqui em Cajazeiras, nós começamos a retomada também, assim como São Paulo começou ontem. E aí a gente está começando a tratar com os colaboradores, só que eles não têm mais a mesma percepção, né? Principalmente de segurança, né? Mudou completamente a percepção de segurança. Marcelo. Completamente. E o que é que você teria como comentar sobre esse novo cenário que realmente agora é palpável? Bacana. O que eu acho que é bacana nessa tua fala, Marcelo, é que há um comportamento das pessoas que eu não acredito no retorno. Porque a gente percebeu que, apesar de termos uma crise sanitária, né, porque o vírus, ele aparentemente é uma crise sanitária, né? A máscara, a limpeza das mãos, a higiene, ele, na verdade, é uma crise de liderança, né? Porque o modelo que nós temos de desenvolvimento não foi resposta, porque ele criou esse buraco e nos trouxe para essa dinâmica onde o saneamento não é algo importante. Olha que interessante, né? Exato. Eu valorizo tanto as coisas que eu tenho e não tenho um valor no saneamento, que é algo tão básico. Quando a gente olha, Marcelo, essa espiral dos mercados mais prejudicados com os mercados em ascensão, até por causa da valorização de outros pontos a partir desses itens que você trouxe, eu vejo um DNA nosso de Brasil interessantíssimo.
Por exemplo, setores muito prejudicados. Bem, turismo a gente está sendo muito Sim, prejudicado. sim, Porém, a gente também nunca foi um país que atraísse tanto turista no mundo, apesar de querermos isso demais. sim, Turismo é responsável por 2% do PIB do Brasil. exato. Setores como naval, automobilístico, petróleo e indústria de bens pesados estão sofrendo muito. Aí entra aquela relação que eu te falei, mudou a relação do acesso, mudou a relação da posse para o Do acesso. acesso. Então, esses bens duráveis, super complicados. O que tem uma curva de crescimento e depois uma alta grande? Educação, produtos ligados a bem-estar, esses em voga. Agricultura, novamente, olha que protagonismo nós podemos ter em todas as regiões do Brasil, porque dentro de uma lógica onde eu preciso valorizar o que eu tenho perto, tanto a gente tem condições de exportar, coisa que poucos países têm, como nós temos condições de produzir produtos com todo esse DNA que é único e exclusivo do Brasil. Nessa lógica de mercados que vão ter um alto crescimento, aqui a importância, Marcelo, do que a gente tem sempre falado de Cajazeiras como um polo de tecnologia da região Nordeste e toda a importância que essa região do Caatinga Valley tem, porque um dos itens e um dos mercados que mais tem relevância nessa nova economia e que, de repente, por uma certa ausência de recursos naturais, para vocês, é um ativo que vocês têm, é a tecnologia de desenvolvimento de soluções. Então, tudo hoje tem que ser base tecnológica. Até porque o acesso ao mundo ficou claro para nós que ele tem uma interface que tem que ser digital e tem que ter uma ferramenta de tecnologia. Eu não estou falando aqui de aplicativo ou software apenas. E essa base tecnológica é algo que eu posso desenvolver em qualquer região. Detalhe, Marcelo, está se valorizando cada vez mais, nesse novo comportamento que a gente tem percebido, o valor do produto do DNA local. Olha quantos ativos culturais são inerentes à nossa região, à região de vocês, à região norte, à região sul. Esses são ativos que também vão entrar nessa espiral de aumento da valorização, porque esse ser humano que mora aí hoje na região de vocês, ele vai pensar 3 vezes antes de sair agora, Marcelo. Nós estamos assistindo dados do governo do estado de São Paulo. O maior êxodo de descendentes que vieram do Nordeste para São Paulo da história. Estão voltando para a região Nordeste. Só que hoje num outro mindset. Muitos deles geraram riqueza, muitos deles com uma cabeça de que agora eu quero fincar a base lá porque eu não entendo mais esse mundo. E muitos deles com um olhar de desenvolvimento. Então, a gente também está assistindo, se por um lado a gente está olhando os cenários e falando, poxa, isso parece bastante nebuloso ainda de enxergar possibilidades interessantes. Eu olho para o gigantismo do nosso país e vejo que o movimento que nós vamos ter de forma regional, ele tende a ser um novo motor de desenvolvimento, principalmente em regiões aonde você tem essa dinâmica do povo que constrói, que faz acontecer e que não é a escassez que é problema. Legal. Também acho que agora é a hora da gente fazer levantar essa bandeira da produção local, do que a gente chama de entender, né, a cultura local, porque muitas vezes a gente diz que é patriota, né, entende as nossas raízes, mas não se pratica tanto, né? Infelizmente não se procura entender qual é a essência, o que a gente tem da nossa história, o que a gente pode produzir, que faz parte do nosso DNA. A gente discute muito isso em desenvolvimento de ecossistemas de inovação, né? De Perfeito. tecnologia e inovação. Bom, Benício, outra coisa que eu acho muito interessante é que muitas das pessoas que estão nos vendo aqui são empresas de varejo, que é os clientes da M3 Soluções. E Legal. o varejo foi muito afetado aqui na nossa região. A gente passou 90 dias, praticamente não, passamos 90 dias fechados, sem produzir, e existe muito aqui bares, restaurantes, alimentação fora do lar em geral, academias, que é muito forte aqui na nossa região, porque nós somos uma cidade universitária, desculpa, e Perfeito. tem muitas academias, nós temos na verdade a gente tem essa cultura mesmo aqui na nossa região, muitas boas por sinal, e aí agora a gente não rodou nada de dinheiro, nós estamos sem dinheiro aqui, obviamente tem injeção
do governo federal, que é muito pouca, diferente da americana, né? A americana passou 90 dias agora em lockdown, né? Que é diferente daqui, lá realmente é um lockdown. E eles botaram 3 trilhões, né? Não sei se você viu, né? Na economia. Então Sim. todo mundo ficou em casa de boa, esperando passar os 90 dias. Tinha 3 trilhões na porta, né? Só que aqui foi diferente. O que chegou aqui foi nada, né? O Brasil é muito grande, os recursos. Enfim, a gente não sabe como funcionam os recursos no Brasil. O fato é que não chegou aqui e a gente ficou sem dinheiro. E aí vem como se reinventar num cenário em que a gente agora está sem o dinheiro que está aqui é muito pouco, e uma cidade que vive praticamente de varejo, de serviços, então, inclusive. Eu não acredito, Marcelo, que haja um retorno para o molde que a gente tinha antes em termos de consumo, né? De Eu consumo, claro. acredito que nós vivemos esse momento de reinvenção de alguns modelos, Uhum. porém, o varejo, o comércio, ele é a base da economia, né? Então, Sim, há um ponto que eu acho que a reflexão ela é importante. Eu acho que ter uma presença digital, ter uma oferta do seu produto, que muitas vezes, no caso de vocês, é um produto quase que único, porque vocês têm exato. essa capacidade, essa cultura é muito rica, então produz coisas que realmente são coisas diferentes de outras regiões do Brasil. Então, ter uma presença digital é super importante. Então, o digital, ele não é mais algo que está distante de mim, mas sim perto. Dentro do nosso linguajar tem uma palavra meio louca que a gente fala que é o omnichannel, né? Eu Aham, tenho que omnichannel. estar presente em vários canais. Então, eu tenho que ter uma venda para o WhatsApp, eu tenho que ter uma venda pelo Instagram, eu tenho que ter uma venda pelo meu e-commerce. Então, esse é um processo de transformação do varejo que já está acontecendo. E se você, amigo, que tem uma empresa nesse setor e ainda não tem uma pegada digital, faça isso rápido, porque esse comportamento não volta. Por outro lado, eu tenho que estar muito atento ao que as pessoas vão consumir. Porque muitas vezes eu estou preocupado no que eu vendo hoje. Só que o que eu vendo hoje, às vezes, não é nem o que mais as pessoas querem, Marcelo. Uhum. Digo isso de um restaurante, digo isso de alguém que fabrica alguma coisa. Então é importante entender, e aqui a gente está falando justamente desse comportamento do consumidor. Para onde ele está indo? Bem, ele está indo para uma relação de uso das coisas. Será que você não pode ter no teu produto ou no teu serviço, ao invés de vender para a pessoa levar uma assinatura que ele usa, será que você não pode ter um novo modelo de venda e de uso do teu produto que faz mais sentido para as pessoas? Bem, o modelo de academia também está sofrendo muito impacto, porque uma Sim, das atividades proibidas foi justamente a aglomeração dentro de academias. Vai ter que se reinventar, porque talvez a gente tenha que conviver por um bom tempo com o vírus. E aí eu vou ter que ter, talvez, a valorização do profissional com aulas individuais, eu vou ter que ter uma diferenciação das estruturas, talvez em estúdios, não mais as grandes estruturas. Porém, o que é importante, Marcelo, acho que mais do que eu estar... E às vezes eu entendo o empresário que parou de ter a sua venda, parou de ter o capital entrando, e aí ele fala, como que eu vou sair dessa sem ter cliente comprando o meu produto? Olha, essa é uma reflexão importante, porque outros iguais a você estão sofrendo as mesmas coisas. Então, esse não é um problema em que eu e o Marcelo somos os escolhidos. Todos nós estamos passando. Porém, apenas quem entender e ser criativo nessa solução, provavelmente vai conseguir se posicionar de uma maneira a continuar ofertando o teu produto, seja de uma maneira diferente, seja ofertando outro produto, seja pivotando o seu próprio negócio, que é mudando de rota o seu negócio. Porém, o que é importante para você que está nos escutando aqui, ouça e veja o que está acontecendo nas pessoas que interagem e como as pessoas vão fazer. Benício, mas tem menos dinheiro no mercado. Bacana, eu entendo isso. E como que eu me posiciono, então, oferecendo algo para que eles possam usar? Como que eu gero valor numa cadeia que diminuiu? Nós estamos mais pobres, Marcelo. É sim. fato. O mundo todo está Estamos mais mais pobre. pobres. O mundo Sim. está mais pobre. E aí? Olha, o meu produto é de classe A e B. Bacana. Então, tenta se posicionar lá. Não, meu produto é para classe C, D e E. E aí? Essas pessoas estão com mais dificuldade em adquirir esses produtos e serviços.
Como que eu vou ofertar para elas? É esse desafio que estamos todos fazendo. Porém, aquele que tiver a criatividade de colocar o seu produto de uma maneira diferente, muitas vezes mudando a forma que ele é oferecido, vai sair na frente, Marcelo. Sim, a gente tem visto, né, vários exemplos, né? As pessoas no início tinham uma dificuldade de aceitar. Eu lembro que na primeira live que nós fizemos, que eu escolhi você porque a gente tem uma sintonia em relação a esse assunto, na primeira, há 90 dias atrás, e muitas pessoas vinham aqui no chat, falavam umas coisas engraçadas, né? Não acreditavam muito, né? Eu lembro que eu assisti depois e vi que tinha até umas piadas engraçadas, eu morrendo de rir. E não está acontecendo agora, nesse momento, que eu acredito acho que a gente está em um outro momento de realmente aceitar, e nós estamos aceitando, né? A gente falava muito nisso, né? Quem aceitar primeiro que mudou, com certeza vai sair na frente. E uma coisa que a gente falou, que eu lembro bem, que foi que o dinheiro, ele tem menos, obviamente, no mercado agora, mas ele mudou de mão também. Então, pessoas, as riquezas, elas se balancearam, né? Rebalancearam, desculpa. E algumas pessoas que tinham um negócio que não tinha tanta aderência a dinheiro, agora tem, por necessidade, e outros que acostumaram com isso e realmente agora não faz sentido se continuarem pensando daquela forma, daquele modelo tradicional, que ele não seja digitalizado e tudo mais. E muitas pessoas realmente perderam algum tempo reclamando, né? Tentando fazer com que, como você falou, achar que o problema é a gente, que a gente que é o escolhido para ter o problema. Não é uma crise, como você falou, a gente tem acesso ao mercado internacional e sabe que lá, que é bem mais organizado que aqui, o sofrimento é muito grande, muito, muito grande igualzinho mesmo. Nosso. Sim. É legal essa tua reflexão, Marcelo, porque todo mundo hoje, pela primeira vez na história da humanidade recente, moderna, a humanidade inteira passa pelo mesmo sufrágio. Sim. Esse é um sufrágio global. Não há um país no globo que não esteja com algum tipo de problema em relação ao que nós estamos vivendo. Sim. Porém, vamos ter que nos reinventar enquanto espécie. Enquanto espécie. Legal, bacana. E aí? Por onde eu vou? Olha, o nosso maior ativo, Marcelo, é o que construímos de inteligência. Você é CEO, fundador de uma empresa de tecnologia, uma empresa que ajuda justamente setores da economia a fazerem essa transformação digital. Uhum. Infelizmente, Marcelo, talvez a maior dificuldade do empresário tenha sido ser tão resistente a entrar no mundo da tecnologia nos últimos anos. Porque nos últimos 5 anos, Marcelo, você vai concordar comigo, era inevitável que todo mundo deveria ter um pé no e-commerce, deveria ter uma ferramenta digital para automatizar os seus processos, entender melhor tudo que ele faz, deveria ter uma posição no mundo digital. Só que se chegava para um empresário, ele falava assim, não, mas isso aí é para esse moderninho, não, isso aí é para empresa grande. E aí hoje? E hoje? Se eu tenho aqui na minha esquina da minha casa uma dona Maria que faz bolos incríveis, que de uma semana para outra ela cadastrou a empresa dela no iFood, ela não parou de vender, pelo contrário. Se eu troco um WhatsApp com ela, ela fala, Benício, eu estou vendendo 8 vezes mais do que eu vendia antes. Porque no iFood as pessoas me acham por geolocalização, sabem que eu estou do lado da casa delas, que o meu bolo é barato, tem lá um monte de testemunho, o primeiro bolo eu encanto e muitas vezes dou o primeiro de graça. Marcelo, sim, assim, é a dona do bolo. Mas quantos negócios foram resistentes, como você disse, a entenderem essa transformação e hoje estão aí falando, pô, mas espera aí, como que eu faço para poder aumentar o meu share? Como que eu faço para poder vender mais? Meu amigo, a transformação digital, infelizmente, foi feita pelo vírus, pelo corona. Mas temos as ferramentas, temos as soluções e só falta acreditar que é possível. Sim, você falando desses exemplos, né? Como nós trabalhamos com tecnologia, todos os dias eu vejo exemplos fantásticos, né? De reestruturação, repaginação de negócios. E chega até a emocionar mesmo algumas pessoas que encararam de frente. Eu tenho muitos clientes que encararam de frente. É fantástico o ser humano, né? O ser humano, quando ele coloca, ele entende que ele é capaz de fazer tudo, cara, ele transforma, né? E falando sobre alguns meses e anos atrás, sobre habilidades que a gente poderia ter desenvolvido e que hoje são muito úteis, né? Eu tenho uns exemplos interessantes.
porque marketing, as pessoas achavam que marketing era uma coisa que era um setor lá, que ficava lá no cantinho com alguma pessoa, então terceirizava, a maioria das vezes terceirizava, né? E não entendia que o marketing seria, ele é a comunicação com o cliente, ele é entender o cliente, ele é estar ali alinhado junto com a venda, né? E as pessoas não davam o devido valor. E eu lembro que sou graduado na área, né? E as aulas de marketing eram as aulas mais escassas, as pessoas fugiam da aula, ficava eu lá sozinho na aula de marketing, era muito engraçado. E hoje você vê a importância, a necessidade disso. E outra coisa interessante, eu fiz um curso de metodologias ágeis há um tempo atrás, há uns anos atrás, na ESPM, e quase nunca formava, né? A gente ficava lá, fazia o cadastro na ESPM, o curso era online, e era metodologias ágeis e design thinking, né? Que era você desenhar o processo da empresa pela perspectiva do cliente, né? O cliente como singular. E isso é a coisa mais importante que tem que ser feita hoje, né? Adaptar o teu negócio ao cliente, né? Você não vai copiar o que o seu pai fazia, o que o seu avô fazia. Não, sabe? Se você for fazer isso, já começou errado, né? Já acabou a empresa. Então você tem que perguntar ao cliente, entender a jornada de compra do cliente, enfim. E eu lembro que eu tentei fazer esse curso várias vezes e nunca formava a turma. A própria SPM mandava e-mail para mim, não formamos a turma. Esses dias eu fui lá acessar para ver quanto é que estava o curso, que era um curso muito caro, e lotada a turma de gente querendo aprender sobre humanização dos processos agora. Porque você tem que vender para um humano e a pessoa, o humano que tem que estar do outro lado tem que sentir que está comprando de um humano. E agora isso é uma disciplina agora muito procurada. Habilidades com marketing, habilidades com digital e habilidades de ser humano e entender o ser humano. Que não era tão necessário porque tinha dinheiro abundância e fluxo abundante nos negócios, né? Mas isso já mostra que mudou mesmo o cenário. E um exemplo interessante de uma cliente que me fez uma provocação esses dias foi, ela tinha uma hortifruti e a maioria dos pedidos dela sempre foi pelo WhatsApp, né, óbvio, e por ligação. Só que isso congestionava demais, o atendimento nunca era tão satisfatório, porque imagina, o cara fazer uma feira pelo telefone, eu quero uma banana assim, quero uma maçã assada, enfim. É muito complicado. E aí ela não conseguia dar vazão a tanto atendimento, dava, mas aí consumia muito o tempo, os funcionários tinham que trabalhar fora do expediente, aquela coisa toda do trabalho antigo que a gente fazia porque era acostumado a fazer daquela forma. E não percebia que podia ser feito de outra maneira. E também, interessante que muitas pessoas que não tinham habilidade com tecnologia não queriam fazer pelo WhatsApp nem pelo aplicativo que ela tinha nosso. Só que esses dias ela falou, Marcelo, eu queria conversar com você porque eu acho que eu posso trabalhar melhor com esse aplicativo próprio, etc. Por mais que tenha aplicativos aqui como iFood e tudo mais, mas ela queria personalizar e entregar um valor diferente, né? Ela queria se diferenciar pelo valor e não pelo preço, né? Não queria, porque quando ela vai para o iFood, ela tá concorrendo pelo preço, né? Ela perde uma parte do dinheiro dela para o iFood. Obviamente ela ganha mais vendas, obviamente, porém ela perde 12% do negócio dela para o iFood. Então ela, né, é um sócio praticamente, né? E aí ela disse, não, eu quero que vá para o meu aplicativo. E a gente fez uma reunião, eu, meu CMO, o Robson, que está aqui na live com a gente, e mais dois analistas nossos. E, não, vamos ajudar, vamos fazer uma campanha para o Dia dos Namorados junto com ela. Vamos sentar do lado dela, desprender tempo nosso para entender o que ela quer mesmo. E nós fizemos uma reunião muito bacana, foi 1 hora, e a gente deu algumas ideias, traçou umas estratégias. Ela conseguiu converter 80% de todos os pedidos dela durante a semana, seja por telefone, seja por WhatsApp, por aplicativo. Olha isso. E recebeu N depoimentos. Ela me ligou ontem para falar, né? Marcelo, eu não acreditava que isso fosse possível, mas 80% das pessoas compraram pelo aplicativo porque teve um sorteio, porque teve uma cesta Dia dos Namorados, e as pessoas perceberam que era mais fácil por lá mesmo, de fato. Então, eu tinha pessoas até de uma certa idade que disseram, não, agora a partir de hoje eu só faço pelo aplicativo. Entendeu? Porque eu quero ser moderno. Não é nem, portanto, porque é tão diferente do WhatsApp, mas eu quero ser moderno. Então, tinha várias justificativas. Eu quero ser moderno, eu gosto de fazer parte da tecnologia, porque meu filho faz, minha filha faz, eu faço também. Então, é uma mudança cultural que talvez realmente vai existir uma retenção muito grande desse novo comportamento que não vai votar. Óbvio, tem pessoas que defendem, comunicadores famosos, antropólogos, etc. Diz que uma parte vai esticar e não vai ceder, obviamente, porque o ser humano também tem isso, né, de se
de se preservar a sua cultura, né? Sim. Mas é inevitável que uma grande parte desse mercado continue fazendo as mesmas coisas que ele considerou que são boas para ele, que ele nunca tinha experimentado, e ele vai continuar. E aí, e muita gente, volta a falar, ainda não está considerando qual é esse percentual de pessoas. Então, teve outro cliente que ele falou assim, olha, Marcelo, eu comecei aqui fazendo uma venda, como é que eu posso dizer, delivery, takeaway, né, drive-thru, e começou de uma forma modesta. Só que ele percebeu que esse negócio poderia ser um outro negócio para ele. Então ele pretende voltar para o físico, obviamente, porque ele tem uma história, tem um branding com isso, ele quer experimentar ainda voltar para o físico. No fundo, ele acredita que vai conseguir ter resultado no físico. Óbvio que com a vacina, muitas pessoas vão querer fazer isso, claro, voltar para o físico, porque o ser humano precisa de contato físico, é da nossa essência, óbvio. Só que ele já tem um outro negócio pronto, né? Então, ele entendeu que ter os dois agora é melhor do que ter um. Só E eu um acho, ele já sabe, só um já não dá mais certo. e eu acho que esse é um ponto bacana, Marcelo. Eu acho que a gente tem uma dinâmica de negócios que vão ter o modelo físico e digital, que é o que a Aham. gente chama do physital. Tem Visitar. modelos que perceberam que economizam muito com parte da operação no digital. Por Sim, exemplo, a nossa empresa de tecnologia nunca mais vai ser a mesma. sim. Mais de 50 colaboradores trabalhando online nos mostrou que a gente pode reduzir a estrutura. A gente devolveu um prédio. E enquanto acontecia a pandemia, reformamos o outro. Então, o que a gente percebeu? Não é necessário ter um monte de gente físico. Isso já era um desejo nosso, que a pandemia mostrou que é totalmente possível. E aqui tem um ponto que é bacana, Marcelo. Quando esses modelos se adequam ao modelo digital e presencial, a gente não perde a conexão com o humano, mas Uhum. economiza muito recurso, Marcelo. E o Sim, planeta precisa disso. Essa é uma questão fundamental. O sim. planeta precisa que a gente economize recurso, até para quem não tem acesso a um mundo melhor, tenha. Porque não dá para todo mundo ter o nível de uso dos recursos que a gente tinha até então. Exato. Um californiano consome 10 vezes mais recursos naturais do que um morador de São Paulo. Um californiano. Se a população do mundo consumisse como os californianos, nós precisaríamos de 4 planetas para alimentar a mesma população. É possível isso? Então, chegou o momento de virarmos essa chave. Termos o digital como uma ferramenta para ganharmos mais escala e, ao mesmo tempo, entendermos que esse comportamento das pessoas, ele pode não ser adotado por todos, mas vai estar muito presente na nossa vida, Marcelo. Sem dúvida. Tem um comentário aqui interessante da Helena, de Juazeiro do Norte. Legal. Benício, você acredita que nesse retorno a forma de consumo das pessoas serão valorizadas as ações que promovem experiência para o cliente? Eu tenho certeza e acredito o seguinte, acredito que a experiência ela é parte essencial da utilização dos produtos para esse cliente que agora não quer mais ter o produto ou não quer mais ter a posse. Quando a gente fala de experiência, às vezes a gente delega essa palavra para o consumidor. O Sim. consumidor tem que fazer experiência. Não. A empresa vai promover que o consumidor faça a experiência dela e isso faz parte de uma maneira agora imutável do que fazemos. Vou dar um exemplo. Uhum. Marmitex de alimentação todo mundo entrega, não é? Você receber um padronizado para você, com uma mensagem para você, como alguns restaurantes estão fazendo, é algo que muda completamente a percepção da experiência que eu tenho com aquilo que eu estou pedindo. Uhum. Pô, mas espera aí, o McDonald's já chamava pelo nome, Starbucks chama pelo nome, outros chamam pelo nome. O que eu estou falando aqui é que ou eu agora entendo realmente esse consumidor como alguém individual, ou ele também não vai ficar mais perto de mim, né? Exatamente. Exatamente. Tem mais um comentário aqui. Mariane colocou: o Supera, que é uma escola, não tinha aulas online. Nem se cogitava a possibilidade. Em menos de 2 semanas, tudo foi reestruturado e as aulas online estão superando as expectativas.
Ou, desculpa, é Régia, né? Que é Mariana que representa o Supera aqui, a Régia falando, né? Olha, Acho que ela, Marcelo, acho que ela faz aula. o setor educacional, a gente tinha dois momentos, né? Primeiro, achar Uhum. que as escolas tinham que fazer uma atualização do seu modelo de ensinar, porque a gente sempre achava que havia um descompasso. Inclusive, essa é uma reflexão grande no mundo, né? De que o Sim, modelo educacional não está dando muita resposta. Por outro, no Brasil, principalmente, como a gente valorizava pouco o professor. E olha, o que a gente percebeu com essa pandemia, do Oiapoque ao Chuí desse país, é que se existe um profissional que a gente deveria valorizar e colocar ele no centro da nossa família, como um agente de transformação das nossas vidas, é o professor. sem dúvida. Primeiro, porque muitos tiveram que trazer os filhos para dentro de casa e ajudá-los no ensino. Uhum. Segundo, muitos não estão tendo aula e não estão tendo os professores por perto. Terceiro, como eles fazem milagre com tão pouco que recebem. Então, o professor, na minha visão, é um dos outros. Não há romantismo na pandemia. Não tem ganhadores. Mas se existe uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão muito séria, é de como nós lidamos com a educação, desvalorizando aqueles que são realmente os heróis, os professores. E eu acho que essa é uma lição que muito pai e mãe vai olhar para o seu aluno, vai olhar para o seu professor, vai olhar para a sua escola e, no mínimo, vai ter um pouco de humildade e um pouco mais de respeito. Mas isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu senti mesmo foi em relação a isso, né? Porque quando você é pai, né? Eu acho que é a primeira coisa que você pensa nos seus filhos, né? Como é que qual será o futuro dos seus filhos, né? E realmente foi algo que eu refleti muito a respeito e fiquei muito sensível quando eu vi muitas pessoas agredindo escolas e professores nas redes sociais, né? Que foi como se as escolas fossem o culpado, né, dessa pandemia, né? Se via muito isso nas redes sociais, criticando os professores que não estavam adaptados a fazer. Nunca foram precisos fazer isso, né? Como é que queria que os caras tivesse preparado em uma semana ou duas? Então, criticando plataforma, não, porque a plataforma é ruim, ou por isso, enfim, eram críticas assim absurdas nas primeiras semanas, né? Só que as pessoas não tiveram a sensibilidade de pensar no professor, que o professor realmente ele não teve chance de se preparar, não era outra realidade. Você vê que agora é que eles estão pegando o ritmo, os alunos estão gostando do modelo. Possivelmente algumas escolas vão adotar o modelo híbrido, né? Também. Também E, acho. e eu acho que isso já era uma realidade na Finlândia, né? Nos países escandinavos já era uma realidade. Né? Inclusive, muitos países do mundo já pensavam, cogitavam copiar o modelo escandinavo de ensino, que é híbrido, né? Que exige uma participação maior da família, né? Na educação dos filhos. Enfim, quem pesquisar vai ver como é que funciona. E, por incrível que pareça, a gente teve que adotar esse mesmo modelo, né? De uma forma abrupta, mas eu sinto isso, que eu acho que o professor, ele tem que sair mais fortalecido nessa, né? Eu vejo a luta dos professores, é uma coisa assim impressionante o que os professores estão sofrendo nesse momento para se cumprirem, né? E você tem uma acessibilidade tão interessante lá dos professores, né? Muita gente se martirizando, muita gente se vitimizando e tal, mas o professor não, né? O professor está procurando meios de aprender para poder superar tanta crítica e tanta coisa reversa e ainda entregar o melhor. É Eu impressionante, imagino, professor. ô Marcelo, eu imagino como um professor de uma escola pública que tem que lidar, aqui no Sim, nosso caso, em São Paulo, às vezes com 40, 50 alunos numa sala de aula, sim. com alunos que os pais acham que quem tem que educar são os professores. E ali numa dinâmica de estar todo mundo em casa agora, esse professor deve estar olhando e deve estar falando assim, e aí, é fácil, né? Uhum. Porque o que as famílias fizeram ao longo dos últimos, pelo menos das últimas duas gerações, foi de delegar, de certa forma, a educação para as escolas. Sem Como se a dúvida. educação não fosse um bem que nós damos em casa. Então, Uhum. dentro dessa lógica de comportamento desse consumidor e até desse ser humano que a gente falou desde o início da nossa live, essa é uma das transformações, Marcelo. A família, o núcleo que você tem dentro da tua casa, aquele núcleo das pessoas que te cercam, são eles que vão te ensinar as experiências que valem a pena
E são eles que vão te levar a fazer valorização desse mundo que a gente está falando, que não é o mundo do acúmulo, não é o mundo da posse, não é o mundo que precisa de carro, precisa de casa. Não precisa. Ponto. Não precisa. Entendi. Benício, eu acho que a gente está chegando aqui no final. Eu quero te agradecer, porque foi uma oportunidade, mais uma grande oportunidade que você nos deu de pensar, né, ou por outra ótica, né? Outra vez também foi muito impactante, porque muitas pessoas não estavam acostumadas a pensar realmente no ser humano como centro. E você hoje, mais uma vez, trouxe essa visão agora um pouco mais palpável mesmo. Nós estamos sentindo, depois desses 90 dias, que o caminho realmente é esse, né? De entender entender o ser humano, entender o processo, estudar um pouco mais, né? Consumir menos. Tudo isso que você falou até agora, eu acho que... E também, como a gente fez, né? A gente analisou um estudo que foi feito na Europa e já se prova, né, que Portugal está na quinta, na sexta semana, se não me engano, os países europeus estão na quinta e na sexta semana de retomada, e é esse o cenário lá também, né? Não teve outra, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo disciplina, mesmo tendo saúde, mesmo tendo todos os recursos que nós não temos, acabou que eles também não tiveram um retorno como desejavam, não é isso? É isso aí, Marcelo. Existem hoje no mundo 400 projetos e programas de desenvolvimento de vacinas. Sim. Algumas mais avançadas que outras, algumas com mais possibilidade de êxito ou não. Mas o que é importante, independente do lugar que nós estejamos, da região que nós estejamos, há um comportamento que mudou e é importante que a gente assimile isso. Vai passar. Vai passar. Uhum. Vamos ter vacina, vamos ter os cuidados, vamos ter pessoas que já se infectaram, que não vão infectar de novo. Ou seja, vai passar. Mas essa foi a primeira epidemia de outras tantas que podemos ter. E aqui tem um legado que a gente não pode perder enquanto seres humanos. O que vale realmente na vida é aquilo que a gente justamente não tem hoje. A possibilidade de valorizar um abraço, um afeto, um carinho, uma demonstração de coisas que eu não vejo, eu só sinto. Uhum. É isso que o mundo precisa. Não é das posses que tanto a nossa geração valorizou. Os carros, as casas, as propriedades, isso não vale de nada. Dentro de uma dinâmica de mundo que é cada vez mais realidade, o que importa, Marcelo, é aquilo que a primeira vez que a gente se conheceu lá na Escócia nos conectou. Os nossos valores humanos, a nossa vontade de transformar o mundo e, acima de tudo, não intenção, mas ação de ir para frente e fazer realmente aquilo que a gente acredita, porque é o que nós somos de verdade. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, Benício. Muito obrigado. Eu quero dizer aqui espero que a gente tenha a oportunidade em breve de estar junto também, né? E não só de forma virtual. Eu quero dizer para as pessoas que nos seguem aqui na página da M3 Soluções, agradecer por ficar até agora, tanta gente aqui acompanhando. Sempre tem um público interessantíssimo aqui, que tem dado feedbacks, né, apoiando para que a gente continue essa série de lives, que a gente acredita que é importante para refletir, para melhorarmos como pessoa. E dizer que o estudo da Inodev, junto com a Atlantic Hub, a gente vai colocar no nosso Telegram também. Então, até terminar aqui a live, vocês podem entrar aqui na bio da M3 Soluções, entrar no nosso canal do Telegram, que a gente manda por lá também, tá bom? E vocês podem aproveitar e ver as outras entrevistas muito bacanas que a gente já teve. E na próxima semana nós vamos estar com o professor Marcelo Pimenta, da ESPM, que é amigo seu. Grande amigo. Então ele vai estar aqui com a gente, falando sobre criatividade, é um cara que também tem muito a contribuir. E ele é bem prático, né? Então ele vem trazer algumas dicas, vai ser bem bacana também. Próxima terça-feira, que é às 7 horas da noite, tá bom? Eu mando também lá pelo Instagram o convite. Fala pro Pimenta que eu mandei um abraço para ele. Abraço, povo de Cajazeiras, que eu amo demais. Daqui a pouco tô com vocês aí. Fiquem com Deus. Boa noite, Benício. Obrigado, pessoal.